A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom, primeiramente queria agradecer vocês por estar aqui nesse vídeo mais uma vez, nesse nosso nono vídeo, né, dessa nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá bom? Hoje a leitura vai ser do Mateus 19 ao 20, tá? Só dois capítulos ali pequenininhos. E eu gostaria de pedir para vocês, se vocês pudessem estar enviando esses vídeos aí nos seus grupos de família, onde vocês puderem ali, para a palavra do Senhor ali estar se espalhando, tá bom? Eu venho pedir que você coloque seu gostei aí, comente aí o que você acha que tem que melhorar, o que tá bom, tá bom? Que a gente está nesse processo aí da gente crescer junto, tá? Então eu gostaria de orar por vocês, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu gostaria de abençoar aqui cada vida, Senhor, que está aqui nesse vídeo, Pai, neste momento. Pai, que o Teu Espírito Santo venha conduzir este vídeo, Pai. Que o Teu Espírito Santo ali venha estar no piloto, Pai, que venha me usar, Senhor. Venha usar o meu corpo, Pai, para falar o que o Senhor queira falar, Pai, para tocar em quem o Senhor queira tocar, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo falando aqui por meio da Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor abra o coração de cada um, a mente de cada um, Pai. E que nós sempre venhamos, Senhor, estar adorando e exaltando o Teu nome, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar falando do Teu nome, de ter uma Bíblia, porque eu sei que em muitos lugares nós seríamos perseguidos de estar fazendo essas coisas, de estar pregando o Teu Evangelho, Pai. Isso que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer. Em nome do Teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Amém. Gente, eu gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, se vocês pudessem estar acompanhando com a Bíblia de vocês, tá bom? Se vocês não tiverem uma Bíblia de papel, uma Bíblia física, acompanhe com uma Bíblia no celular, Bíblia no tablet, no computador, tá bom? Que é muito importante ali você estar acompanhando a leitura comigo, tá? Então, eu vou dar início à leitura do capítulo 19, que tem como título A Questão do Divórcio. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher e que disse: Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que ninguém separe, o que Deus juntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou que uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os seus discípulos disseram a Jesus: Se essa situação do homem em relação à sua mulher não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem é dado. Por isso há eunucos de nascença, outros que os homens fizeram tais, há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um, mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá e venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em todo o que tiver deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e dará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Bom, então nesse capítulo a gente pode começar ali
vendo que Jesus começa falando do divórcio, em que eles perguntam: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus responde que no princípio isso não era a intenção do Pai, a intenção do Criador. Tanto que ele fez o homem e a mulher, e que por isso o homem deixará a mulher, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. E aí os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? E Jesus responde: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. E aí Jesus fala que o divórcio ele só é aceito quando ocorre um caso de adultério no relacionamento, certo? Que ali que não é tão fácil assim divórcio por qualquer motivo, que ele só seria concedido um divórcio, uma carta de divórcio em relação ao adultério, tá? E ali os discípulos falam: pô, se for assim, né? É melhor que os homens não se casem. E aí Jesus fala: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, certo? E a gente vê ali no próximo, ali no versículo 13, no versículo 14, em que vem algumas crianças, Jesus afirma mais uma vez que o reino do céu seria das crianças, certo? E a gente vê o jovem rico ali depois, que um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: Jesus, eu sou... O que eu preciso, né? Para ir para o céu, para estar ali com o Senhor no reino dos céus. E aí Jesus fala: siga os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí o jovem fala: pô, eu fiz tudo isso, né? E o que me falta? E aí Jesus falou: bom, se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas a gente pode ver que o tesouro desse homem está nas riquezas que ele tem. E quando Jesus pede para tirar o tesouro dele, ele não consegue. Então a gente vê: mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E a gente pode ver ali que quando Jesus pediu para ele tirar a coisa que o coração dele estava ali, ele não conseguiu. E por isso ali que ele não conseguiria, né? E ali Jesus fala que o perigo de a gente ter o nosso coração em outros lugares, né? Como riqueza, como fama, como em até amor, como amar alguém acima de Jesus, que quando Jesus, se porventura Jesus pedir: abandone essa coisa e me segue, nós não seríamos capazes de fazer isso. E Jesus, ele nos ensina que nós teríamos que fazer isso, amar Jesus em primeiro lugar, para que se for necessário que ele peça que nós abandonemos alguma coisa, nós poderemos ser capazes disso porque nós amamos Jesus acima de todas as coisas, né? E ali agora a gente vai para o capítulo 20, que tem como título A Parábola dos Trabalhadores na Vinha. Então ela começa assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu da madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando, os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem, os primeiros pensaram que iriam receber mais, porém também receberam estes também 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas trabalharam uma obra, mas você igualou a nós, e nós suportamos a fadiga, o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo justo com você. Você não combinou comigo trabalhar aqui por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 2 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu:
Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se aceitem, um à sua direita e outro à esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, você beberá o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quer se tornar primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Então responderam, Senhor, que se abram nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e os seguiram. Bom, esse é o final do capítulo 20 e a gente pode ver ali na primeira parábola, onde que fala que numa vinha tinha o senhor da vinha e ele foi contratando trabalhadores ao longo do dia. Porém, no final do dia, todos foram pagos com o mesmo salário, né? E ali a gente pode ver que uma hora o dono da vinha ele chega para alguns trabalhadores que não estavam trabalhando, né, que ainda não eram trabalhadores dele, e pergunta, por que vocês ficam desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, né? E ali a gente pode comparar isso por muitas vezes com a nossa oportunidade de conhecer Jesus, né? Que por muitas vezes alguns nascem na igreja, por muitas vezes um conhece Jesus na adolescência, outros na vida adulta, outros já na velhice. Porém, a recompensa de conhecer Jesus e ser fiel até o final, porque todos os trabalhadores trabalharão até o final do dia, será a mesma, que será a vida eterna, né? E ali, alguns ficaram indignados, né? Porque, pô, tô trabalhando desde sempre. Alguns podem falar, pô, tô servindo desde sempre, tô aqui desde sempre, mas os outros que... Enfim, isso não nos convém, mas convém ao Pai, né? Que sempre quer nos salvar, sempre quer salvar todos. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça de ter um Deus maldoso que quer punir. Não, Ele nos ama, Ele quer salvar todos. Porém, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher seguir o caminho ou não. Isso nos cabe, né? E aí Jesus mais uma vez fala da morte dele, que ele fala, né, que eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Aleluias, isso foi o que foi cumprido, né? Ali Jesus falou, mas a gente já pode ver nos dias de hoje que isso se cumpriu. Glórias a Deus, né? E ali depois a gente pode ver que a mãe de Tiago e de João pede para que eles sentem ao lado direito e esquerdo de Jesus, mas Jesus fala que esse não é, ele não pode fazer isso porque é ao Pai, o Senhor dos exércitos, né, que escolhe quem senta à direita e à esquerda ali, né? E aí ele fala também que nós não podemos ser assim, né? Que nós não podemos ser como governadores e que queremos ser servidos toda hora, mas que nós deveríamos servir assim como ele veio, né? Assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então Jesus nos ensina que muito melhor é dar do que receber, muito melhor é servir do que ser servido, porque assim a nossa recompensa seria muito maior, né? E ali, no último ali, a gente vê a cura dos 2 cegos de Jericó. E o que a gente pode tirar disso é que os 2 cegos de Jericó começaram a gritar. E a multidão tentava afastar eles, mas eles não desistiam e gritavam cada vez mais. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós, né? Gritando ali. E teve uma hora que Jesus parou. De tanto eles gritar, Jesus parou. E ele perguntou, o que vocês querem que eu faça? E eles responderam, Senhor, que se abram nossos olhos. E profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Então, por muitas vezes a gente está ali procurando Jesus, por muitas vezes a gente está ali gritando, mas vem alguma multidão e nos afasta e a gente para de gritar. Mas Jesus ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente fique gritando,
fica gritando até uma hora que ele vai chegar e falar: o que vocês querem, meus filhos? O que eu posso ajudar vocês? Que ali fala que profundamente compadecido, Jesus viu o tanto que eles estavam se esforçando, o tanto que eles queriam ali o milagre do Senhor, e o tanto que eles foram buscar com garra, com fé, eles não desistiram do milagre até que o milagre chegou, tá bom? Então, bom, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, gostaria de orar por você. Pai, muito obrigado pela leitura de hoje, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, onde cada um estiver, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família representada, Senhor. Que o Senhor venha estar aqui, Senhor, dando provisão, Pai, dando saúde, Pai. E que o Senhor venha estar falando conosco, Pai, através de Tua palavra, através de orações. Mas seja a Tua palavra a mais importante de todas, Pai. Que nós venhamos diminuir ao pó para que o Senhor venha à glória, Pai. Isso é o que eu te peço, Senhor. Já venho te agradecer pela vida de cada um. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Bom, esse é o final desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um gostei, compartilha esse vídeo, tá bom? Me ajuda bastante. E vamos espalhar a mensagem de Jesus, que essa é a única coisa que nos importa nessa vida, tá bom, gente? Deus abençoe.